já de início que a medicina do estilo de vida não é uma especialidade. O Brasil já possui hoje o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, né? Mas mesmo não sendo uma especialidade, a medicina do estilo de vida, ela surge e ela vem se desenvolvendo a partir das evidências clínicas, a partir dos estudos sobre o tema. Como isto é fundamental, nós podemos, né, focar a medicina do estilo de vida como uma, né, forma de leitura dentro do campo da medicina preventiva. E muitas das orientações, das informações, daquilo que vem se desenvolvendo, não é novidade. Às vezes estava esparçado na literatura, nas informações, mas não havia, né, esse cuidado de busca de evidência clínica através de pesquisas, de estudos multicentros, e essa falta, né, de pesquisas e estudos multicêntricos, elas faziam existir muitos questionamentos. Outra coisa fundamental dentro desse contexto, né, é que a medicina do estilo de vida, ela não deve ser utilizada como uma forma impositiva. Uma das recomendações importantes para se trabalhar com a medicina do estilo de vida é transformar a relação do profissional com o paciente uma relação de parceria. E depois de um determinado momento, que é a busca da ajuda por parte do paciente ou da família, né, o médico, né, ele atua como se ele fosse um coach de saúde. Alguém que vai prestar orientações e discutir essas orientações com o paciente, buscando uma viabilidade dessas mudanças. Sempre lembrar que fazer mudanças, né, mudar hábitos, exige uma disciplina, e anteriormente a essa disciplina, exige-se uma vontade de fazer. E a proposta da medicina do estilo de vida, ela não é uma proposta, num primeiro momento, muito palatável, né? Agradável para quem está recebendo a proposta, porque a grande maioria de nós somos pessoas com muito maus hábitos, e não significa que os profissionais que trabalham com a medicina do estilo de vida têm um estilo de vida 100% desse contexto. O que ocorre é que, à medida que eles estudam e à medida que a gente observa todo esse contexto, a gente sabe que é um caminho importante e que a gente deve oferecer esse caminho como uma orientação para a pessoa, mas como uma orientação para
todos nós. E nós vamos ver que a importância da medicina do estilo de vida é muito maior do que muita gente pode pensar. Então, se você está conosco, é muito importante que você possa ficar até o final para nos ouvir, para entender o tema, para buscar utilizar o tema na sua caminhada. Né? Buscar recursos, porque é um trabalho preventivo. Todas as vezes que a gente fala em prevenção em medicina, isso significa ser mais fácil e ser mais barato. Infelizmente, né, ainda as faculdades, elas estão focadas na demanda do paciente, do ambiente onde a formação dos profissionais, fazendo o trabalho, né, o tratamento, a abordagem muito mais paliativa, numa busca realmente de um melhor estado de saúde, mas muitas vezes com menos preocupação com a questão da prevenção, que é uma proposta fundamental da medicina em todo o seu contexto. A medicina do estilo de vida, embora nós vamos encontrar inúmeros trabalhos antes de 2004, falando esparsamente desses recursos, é um conceito que foi desenvolvido por um médico, o Dr. Edward Phillips, que é também o fundador do Instituto de Medicina do Estilo de Vida, que está vinculado à Escola de Medicina de Harvard, e isso aconteceu em 2004. Então, nós vamos ver, né, que nós ainda não temos 2 décadas de trabalho nesse sentido. É muito pouco tempo. Seria importante que esse trabalho fosse feito por diversos profissionais de diversas áreas, né? Um trabalho multiprofissional. Então, isso ainda certamente vai exigir um bom tempo para a mudança e para todos nós. E lembrando ainda a cada um de vocês que esse tema é importante para todos nós. Não estou aqui como alguém que seja doutor em medicina do estilo de vida. Estou como alguém que vem estudando e buscando orientar os meus pacientes nesse contexto e me entendo, a partir de tudo que eu tenho estudado, que eu sou um paciente que precisa fazer determinadas mudanças dessa e muitas vezes assumo a minha rebeldia para trabalhar nesse contexto. Então, nós vamos ver isso, né? E depois nós vamos, à medida da nossa fala e nosso tempo, tentar responder e abordar algumas colocações que possam vir aí, que a gente possa estar ajudando. Esse conceito de medicina do estilo de vida, né, ele nos diz do uso terapêutico de intervenções de estilo de vida baseado em evidências para tratar, prevenir doenças a ela relacionadas
em um caráter, né, um cenário clínico, e ela capacita cada indivíduo com conhecimento e com habilidades para fazerem mudanças de comportamentos eficazes que abordem as causas subjacentes à doença. Então, é uma visão que não nega o uso da medicação como instrumento de tratamento. Inclusive, se a medicação é a evidência clínica mais importante e marcante, a medicação vai ser utilizada. Mas a proposta da medicina do estilo de vida é que nós possamos mudar os nossos hábitos, e nós vamos ver que tipo de hábitos e como que a gente pode fazer isso para que a gente tenha um melhor estado de saúde, que a gente possa reverter quadros nosológicos ou patológicos na nossa vida, que a gente possa tratar essas doenças ou possa prevenir e, inclusive, melhorar a qualidade de vida e prolongar, né, o tempo da nossa vida na Terra, já que todo mundo gostaria de viver muito. Muito, muito. Então, é o que nós estamos falando, né? É um tema que envolve todos nós, né? E a gente sente dentro do consultório, quando a gente fala e começa a falar do estilo de vida, o quanto que isso é incômodo para as pessoas, porque esse trabalho, ele convida-nos à responsabilidade pela nossa saúde e convida-nos à disciplina para a mudança de hábito. E a gente ainda prefere viver e conviver com aquilo que a gente acha que é mais simples, que está acontecendo agora e que a gente não quer mudança nesse contexto. Eu vou trazer aqui alguns dados bem abertos sobre a importância da medicina do estilo de vida, né, essas orientações, essas mudanças, já a partir de evidências clínicas e estudos, né? Então, estima-se que até 80% das doenças cardíacas, dos acidentes vasculares encefálicos, né, os chamados AVCs, do diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto, né, o diabetes tipo 1 ou diabetes infanto-juvenil, é o diabetes em que a criança já nasce diabética, né, ela já tem uma alteração, isso surge bem cedo na sua vida, e que mais de 2/3 dos casos de câncer poderiam ser prevenidos se fossem eliminados os 4 seguintes fatores de risco. Então, me permitam repetir pela importância. Então, estima-se que 80% das doenças cardíacas, dos acidentes vasculares, da diabetes tipo 2 e mais de 1/3 dos cânceres, eles seriam prevenidos se a gente eliminasse 4 fatores da nossa vida: o uso de tabaco,
a inatividade física, a alimentação não saudável e o uso nocivo de álcool. Ou seja, cada vez mais se tem a certeza dentro do campo médico que 80% das mortes precoces são atribuídas ao tabagismo, à alimentação inadequada, ao sedentarismo e ao abuso de álcool. Só para a gente começar a ver o quanto que a mudança de estilo de vida poderia nos oferecer. Há alguns trabalhos, que mostram que se uma pessoa com mais de 50 anos, ela preenche pelo menos, dentro da perspectiva de que ela, não, ou melhor, que ela vai evitar pelo menos 2 fatores desses, ela reduz a possibilidade de uma morte precoce de uma maneira intensa. E que a presença desses fatores na vida do indivíduo aumentam em mais de 30% a possibilidade de morte dessas pessoas nessa faixa etária em mais de 30% nos próximos 7 anos. Só para a gente ver o quanto que é importante a gente trabalhar com isso. Então, se a gente considerar 5 hábitos saudáveis, não fumar, não estar acima do peso, manter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, nós vamos falar um pouquinho, lembrar da nossa conversa com o filho que é coach e educador físico, a diferença de atividade e exercício físico, e não consumir álcool em excesso. Se a gente adotar isso, nós vamos reduzir 27% no risco das doenças cardíacas só de adotar 2 destes hábitos, enquanto que a adoção deles todos vai reduzir as doenças cardíacas em 87%. Então, para a gente ver o quanto que o fumo, a obesidade, a falta de uma alimentação saudável, a falta de exercícios físicos e o consumo exagerado de álcool são os grandes responsáveis pela maioria das mortes que poderiam ser prevenidas dentro do campo médico. E aí nós vamos, dentro da abordagem do tema, lembrar que a medicina do estilo de vida, ela tem 6 pilares. Quais são esses 6 pilares? A alimentação, o sono, as atividades e exercícios físicos, o controle de tóxicos, o manejo de estresse e os comportamentos humanos. Então, ela é baseada nesses pilares. E eu, atrevidamente, vou trazer para nós um outro pilar, que é o pilar que a gente trabalha aqui constantemente, que é também uma mudança de estilo de vida importante, que é a espiritualidade. Mas vamos
né, o nosso tempo é bastante curto, então vamos trazer algumas informações sobre cada um desses pilares que a gente gostaria de estar refletindo com todos vocês, né? Lembrando que isso aqui não é para a gente só indicar para outras pessoas. Qualquer um de nós está precisando pensar nisso, refletir como isso está na nossa vida e como nós podemos mudar isso na nossa caminhada. Vamos para o primeiro pilar, que é a alimentação. Inclusive, né, hoje já existem estudos e trabalhos que vão crescendo, não é só na questão da medicina geral, né? Há livros sobre a psiquiatria nutricional, a importância de se estudar os nutrientes, o tipo de alimentação, o uso, né, desses nutrientes, o uso dos pré-bióticos, o uso dos probióticos para a questão da saúde mental. Falar que a alimentação é importante, né, isto já era dito pelo pai da medicina ocidental, há mais ou menos 600 anos antes do Cristo, né? Hipócrates já nos dizia que o alimento seja o seu remédio e o remédio o seu alimento. Então, ele já nos lembrava a importância, né? E há um pensamento que a gente já falou sobre ele aqui, que a gente é aquilo que a gente come, né? Que a gente precisa refletir. Dentro das orientações da medicina do estilo de vida para a alimentação, ela traz 3 pontos que são fundamentais. O primeiro ponto é que nós deveríamos dar preferência a alimentos de origem vegetal, naturais, ou seja, preferencialmente, quando possível, crus e integrais. Então, há uma orientação muito intensa, né, para o uso de frutas, de vegetais, de sementes, de feijões, né, das castanhas, para a nossa alimentação. E muitos dos trabalhos ressaltam que seria interessante e importante que as pessoas buscassem, né, a alimentação vegetariana, e inclusive há trabalhos falando da importância da alimentação vegana. O segundo item, né, ele nos diz que nós deveríamos minimizar o consumo de alimentos de origem animal e os alimentos industrializados, principalmente aqueles que são super processados. O consumo de alimentação animal, principalmente nos nossos dias de hoje, né, ele está
cada vez mais trazendo substâncias que facilitam, né, os processos inflamatórios humanos, né, o corpo humano, que desenvolve, né, as doenças cardiovasculares, todo esse processo que nós estamos levantando. Então, muita gente pode achar que é excesso uma dieta vegana, né, o que não dá conta de ser totalmente vegetariano, mas nós deveríamos ter o cuidado de reduzir o consumo de alimentos de origem animal. Lembrando que os animais hoje, para chegarem na quantidade que é precisa para o mercado, eles são submetidos, né, a uma superdosagem de hormônios e substâncias que estimulem os seus crescimentos e que isso, né, vai atingir diretamente a nós. Muitos desses hormônios estimulam a produção do cortisol, né, da cortisona, dos corticoides no organismo do indivíduo, aumentando o estresse, esse estresse que facilita o adoecimento da criatura e facilita o adoecimento no campo psiquiátrico. E a terceira recomendação, do ponto de vista de alimentação, é que a gente deveria adotar uma dieta com variedade de vegetais, de frutas, de legumes, de castanhas, de sementes, de especiarias. O que é esse item? Alguém pode dizer, mas não é a mesma coisa. Não, ele está falando no primeiro item, se escolher alimentos vegetais. Mas que a nossa dieta, mais do que a restrição de alimentos, ela deve ter um padrão, ela deve preencher, né, inúmeras necessidades do organismo humano. Então, não é só comer folha, ou só comer fruta, ou só comer determinadas frutas, ou determinados legumes, ou determinadas sementes, não. Né? A gente precisa de toda essa gama, porque nenhum alimento sozinho é completo. Aqui, quando nós falamos da alimentação vegetal ou da alimentação vegana, desculpem, muitas pessoas, né, profissionais, falam assim, mas a questão da vitamina B12. Aí é preciso realmente vigiar, né, e ter o cuidado de buscar fontes que possam complementar isso tudo, mas as evidências estão cada vez mais mostrando que esse tipo de dieta, com mais vegetal, menos animal, menos produtos industrializados, com uso cada vez menor de glúten, né, ele muda o processo das criaturas. Quem pensa assim, mas isso não é modismo? Não. Né? Eu tenho casos de pacientes com quadros de agitação e violência que foram submetidos a
a uma dieta de restrição de glúten porque não respondiam aos medicamentos para o controle da violência e que mudaram a postura, o nível de agressividade, a frequência dos episódios de violências no mês quase se reduziu a zero. Então, é um resultado muito importante. Outra questão é o sono. Nós já falamos disso aqui há 2 semanas atrás, referindo-se à importância dos exercícios físicos para o sono e a importância do sono para a nossa saúde. Mas nós vamos lembrar que o sono é algo natural e essencial para a nossa sobrevivência. Na década de 70, 60, 70, foram feitas pesquisas de total abstinência de sono em voluntários para ver os resultados e também a abstinência dos sonhos. Porque nós sabemos que há uma fase do sono aonde acontecem os sonhos, né? Aonde que eles estão acontecendo no campo neuronal. E o que acontecia é que toda vez que o voluntário entrava nessa fase, ele era acordado, não permitia que ele sonhasse, e a grande maioria das pessoas, mesmo dormindo 8 horas por dia, no mínimo, sem sonhar durante 2 semanas, a partir do 12º dia, a garganta hoje está dando um trabalho, a partir do 12º dia, eles passaram a ter alucinações e delírios. Entraram em surtos psicóticos. Então, são situações bastante graves. O sono, ele tem uma conexão com quase todos os nossos sistemas, né, com o corpo. Ele afeta desde a digestão, desde a regulação do açúcar no sangue, como ele afeta também a possibilidade de facilitar ou dificultar, na sua ausência, o emagrecimento, como ele acelera ou agrava um processo de depressão, de ansiedade, as crises de violência, de agressividade em vários quadros psiquiátricos. O sono, né, nós temos várias evidências mostrando que ele é fundamental para manter a imunidade e para melhorar a qualidade do nosso estado de imunidade e da nossa própria condição de vida. Alguns estudos correlacionam a falta do sono, as alterações do sono, seja a insônia total, a insônia inicial, que reduz o tempo de sono, ou a insônia terminal, que também reduz o tempo de sono, ou os despertares contínuos, ou esses sonhos agitados, vívidos, pesadelos, né? Eles prejudicam a vida do indivíduo, eles aumentam o risco das doenças cardíacas, aumentam a obesidade, o câncer,
agravam os quadros de artrite, da tireoide, né, principalmente a hiperatividade da tireoide, facilitam os processos de acidentes vasculares e ele estaria relacionado como um dos elementos que podem desencadear ou agravar a demência de Alzheimer. Então, a gente precisa de um sono saudável, fazer uma higiene de sono. E um dos elementos que tem agravado a higiene do sono, né, dificultado que ela aconteça, é o uso de celulares, computadores, telas, imediatamente antes de dormir, e isso às vezes dificulta a condição das pessoas. Outro elemento importante são os exercícios físicos. Mas eu queria ampliar uma coisa aqui, né? As atividades físicas, elas são importantes. E muita gente, apesar de fazer exercício físico, ela tem um comportamento sedentário. Ela vai até 3, 4 vezes por semana à academia, faz musculação, ou ela faz alguma atividade aeróbica, mas volta para casa, volta para a vida, deita no sofá, deita na cama, fica na frente do computador, do celular, da televisão, come as coisas inadequadas, ela evita qualquer tipo de atividade durante o dia, é incapaz de descer e subir uma escada, de fazer uma tarefa física dentro de casa, tem poucas vasilhas para lavar, mas põe na máquina para lavar as louças em vez de se ocupar fazendo isso. A padaria fica a 2 quarteirões, ele tira o carro e vai à padaria e volta. Então, não basta fazer exercícios físicos, né? Se você tem um estilo de vida sedentário, isso vai ser tão complicado e você vai dizer que o exercício físico não adiantou. Não foi ele que não adiantou. A sua vida, o seu comportamento não adiantaram. Não adianta você fazer 40, 50 minutos de caminhada durante a semana e comer não saudavelmente, passar a maior tempo sem atividade física, sem nada que desgaste e que movimente o seu organismo. Uma outra lembrança, né, é que a gente precisa, além de abandonar o sedentarismo, adotar rotinas mais ativas na vida. Tudo que a gente puder fazer para que o nosso corpo se movimente, isso vai ajudar no seguinte: vai fortalecer os ossos e os músculos, vai melhorar o condicionamento muscular e cardiorrespiratório, vai melhorar a qualidade do sono. Nós sabemos também que o sono melhora a capacidade do atleta em fazer atividade física, as coisas são complementares, vai induzir ao controle de peso. Fazer exercício sozinho não emagrece. Se você faz exercício 3, 4 vezes por semana e depois do exercício come uma barra de chocolate e você come só frituras, né, só carboidratos, e às vezes carboidratos que aumentam
ânsia de alimentar, essas coisas todas, isso não vai ajudar a criatura nesse contexto. O exercício físico controla a pressão arterial, regula os níveis de açúcar e de gorduras no sangue, melhora o humor, aí nós vamos lá para o nosso caminho de saúde mental, reduz o estresse, eleva a autoestima, porque a partir de que você se sente melhor, a partir do momento que você libera essas endorfinas no organismo, estimula a produção de serotonina, que você se sente com um corpo mais adequado, né? Ninguém precisa ficar esquálido, né? Porque essa questão que está ligada à vigorexia, que é um quadro nosológico de um transtorno psiquiátrico, onde a pessoa está obcecada com o corpo, isso também é doença, né? E nós não podemos esquecer que muitas vezes as pessoas fazem exercícios físicos e usam estimulantes para ganhar massa muscular que fazem muito mais mal, né, do que o exercício físico lhe faz de bem. Então, a coisa não é tão simples e ela precisa ser avaliada e acompanhada com tranquilidade. E fazer exercício físico aumenta a expectativa de vida, com melhor qualidade de vida, tanto física quanto emocional. Um outro elemento, né, importante da medicina do estilo de vida é o controle de substâncias e condições tóxicas. Né? Não é só, quando a gente fala de tóxico, as pessoas lembram de álcool, lembram de drogas ilícitas, lembram do tabaco, mas aqui nesse pilar, a gente não está falando só disso, também está falando disso. Nós enquadramos aqui o uso excessivo de aparelhos eletrônicos, o uso excessivo de medicamentos, a comida em excesso. Tudo isso são condições tóxicas para o nosso organismo. E não nos esqueçamos nunca, embora as drogas ilícitas elas fazem muito mal para a saúde e algumas delas ainda induzem a distúrbios de personalidade, de comportamento antissocial, é o álcool e o tabaco as principais drogas que adoecem e matam os homens na humanidade. O que acontece? Elas se tornaram como uso e muitas vezes em alguns países se permite inclusive o abuso do uso de medicamentos. Isto, né, tomar muita bebida, usar muito cigarro, ingerir muitos remédios, trazem lucro para as indústrias que produzem essas substâncias e trazem uma alta carga de impostos, né, que agradam muito a classe política governante de qualquer país. Não é só do nosso Brasil, é de qualquer país. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, falar assim, mas
álcool você pode beber em qualquer lugar, fumar, cerveja, então é menos perigoso, ao contrário, não é. Só que a taxa de imposto é altíssima e isto é interessante para a classe governante dos nossos países. Então, nós não estamos falando de condições tóxicas poucas. Aqui nós estamos falando de tudo aquilo que é em excesso e que intoxica a nossa vida, tanto física quanto psíquica. Né? O abuso dos aparelhos eletrônicos está causando vícios, distúrbios de comportamento, dificuldades de aprendizado, alteram a condição de sono, né, pioram a condição de sono de algumas pessoas e isso agrava a saúde das criaturas. Uma outra coisa importante, e isso é muito importante em saúde mental, né? Não é que os outros elementos não sejam, né? Nós sabemos hoje que cada vez mais os alimentos, eles, conforme os alimentos, a gente pode melhorar o grau de produção, de regulação de substâncias no cérebro que vão ajudar a criatura. Isso ainda não está fechado, mas cada vez mais a gente vê que isso é muito importante. Mas o manejo do estresse é algo importante na medicina do estilo de vida e na nossa vida. A forma como nós reagimos aos acontecimentos do dia a dia, elas impactam positiva e negativamente em nós e principalmente na produção do cortisol, que é um elemento que facilita essas atividades inflamatórias no nosso organismo. Então, nós precisamos aprender isso, porque a alta concentração do cortisol, no longo prazo, é um fator importante de surgimento de sintomas crônicos, como dores de cabeça, resistência à insulina, aumentando o índice de diabetes tipo 2, dificultando o emagrecimento dos indivíduos, facilita o surgimento da hipertensão arterial, provoca infertilidade, aumenta a ansiedade, a depressão e aumenta a suscetibilidade da criatura às doenças infecciosas por prejuízo do sistema orgânico como um todo. Então, nós precisamos identificar aqueles gatilhos que aumentam o nosso estresse e nós precisamos buscar ferramentas para esse tratamento. Hoje, né, vindo da própria escola de Harvard, embora não seja também uma novidade, né, o mindfulness é uma técnica baseada, né, nos conhecimentos e nas práticas orientais, principalmente do budismo, que são utilizadas cada vez mais para auxiliar as pessoas na redução do estresse, na diminuição da ansiedade, no alívio da depressão, na melhora do sono, na disciplina do indivíduo, facilitando que ele adquira padrões mais saudáveis de alimentação, de comportamento no campo dos exercícios e das atividades físicas. Então,
Esse é um elemento muito importante. E um outro elemento, né, que são os comportamentos humanos, as relações humanas, nós não podemos nos esquecer, né, que é fundamental na vida. O homem é um animal social. Nós fomos criados, né, para viver em sociedade. A própria fragilidade da criança, dependendo da figura paterna e materna, durante muito mais tempo do que os outros filhotes dentro da escala evolutiva, nos fala dessa necessidade. E o isolamento social, nós vimos isso, né, dentro desses 2 últimos anos por causa da pandemia, ele agrava as doenças e isso já não é uma novidade. Antes mesmo da pandemia, em 2015, a Association for Psychology Science, ela mostrou, a partir da revisão de 70 estudos, que pessoas solitárias tinham de 26% a 33% mais riscos de morrer num determinado prazo curto de tempo do que as outras pessoas. Então, nós temos que ter essa clareza, né? O quanto que o isolamento social aumentou os quadros de ansiedade, agravou os níveis de depressão, desencadeou quadros psicóticos, piorou o estado dos portadores de transtornos de personalidade, né? Então, a gente tem que pensar e focar em ter relações saudáveis. E entre essas relações saudáveis, nós temos que tirar de nossas vidas as relações tóxicas, as pessoas que são só negativas na nossa vida, que só nos trazem raiva, que nos provocam sentimentos ruins, que ficando em nós nos adoece. Se a gente não dá conta de se aprimorar junto com elas, é preferível dar um tempo de estar com elas para que essas coisas não sejam difíceis. Sair dessas relações de dependência emocional, né? Uma coisa muito sadomasoquista, em que a pessoa sofre, uma agride, a outra é agredida e elas permanecem presas umas às outras nesse sentido, né? Então, nós vamos lembrar que quando a gente fala de relacionamento, o primeiro relacionamento que a gente tem que pensar em termos de estilo de vida é conosco mesmo. Um psicólogo chamada psicologia positiva, um xará, né, em inglês, Robert Holden, ele diz que o relacionamento consigo mesmo dá o tom para todos os outros relacionamentos que nós temos. Então, não é só a relação com outra, como é que eu cuido de mim, como é que está a minha autoestima, como é que estão os meus cuidados de higiene, como é que estão os meus cuidados de saúde, como que eu busco ter lazer, ter diversão, ter momentos de descanso, né? Tudo isso, né, é fundamental e é um nível e uma forma de relacionamento conosco, né? Um estudo feito pela Universidade de Harvard constatou que os relacionamentos saudáveis trazem o sentimento de felicidade para as pessoas, aumenta o bem-estar,
aumenta o estado de imunidade da criatura, né? Então, é muito importante isso, né? E eles, inclusive, puderam constatar que esses laços de relacionamentos saudáveis, eles aumentam a expectativa de vida da criatura e eles adiam prejuízos no campo orgânico, no campo cognitivo. Então, o envelhecimento adoecido, se vai surgir, vai demorar mais. As perdas de memória, de capacidade intelectiva, que envolve os processos demenciais, elas são adiadas quando as pessoas têm relações saudáveis. Então, tudo isso são os pilares da medicina do estilo de vida. E a partir de 2019, com a publicação de um artigo no Frontier Science, ele traz para a gente uma fala de um psiquiatra chamado Douglas Nordax. Esse, eu acho que é assim que se diz o nome dele. Ele foi a primeira pessoa que cunhou essa expressão, a psiquiatria do estilo de vida, onde a grande preocupação desses estudiosos é com a questão, né, da alimentação saudável, da atividade e exercícios físicos, da higiene do sono, né, e do manejo do estresse. Não que os outros elementos não estejam importantes. Então, há hoje cada vez mais pesquisas mostrando a importância de exercícios na depressão, na ansiedade, no transtorno bipolar, nos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e tantos outros quadros, da atividade na melhoria do sono melhorando todo esse contexto, reduzindo a ansiedade, reduzindo sintomas depressivos. E como é algo ainda muito novo, né, certamente exige de nós ainda muito estudo, muita coisa está chegando por aí. Nós estamos em 2022. Né? Tem 3 anos que a coisa está buscando se focar nesse contexto. E isso é muito importante. Né? Eu, particularmente, fico encantado ao ler esses artigos e esses livros que se apresentam. Eu agora mesmo estou começando a estudar um livro sobre psiquiatria nutricional que eu ganhei de uma colega no aniversário, né? Chama-se Psiquiatria Nutricional. Eu não me recordo aqui o nome da profissional da área da nutrição, que comecei agora, mas me lembro muito do profissional psiquiatra, que é com ela o outro coordenador, que é o Taco Cordaz, da Universidade de São Paulo, que é uma pessoa muito, né, respeitada no campo da psiquiatria. E eu queria que a gente não esquecesse, né, que a espiritualidade, né, é um estilo de vida. E que incluir a espiritualidade
dessa abordagem é acrescentar recursos, né? Lembrando que a espiritualidade, do ponto de vista psiquiátrico, ela previne, ela ajuda no tratamento e ela ajuda na manutenção da abstinência nos casos de dependência química. A espiritualidade, ela presente na vida do indivíduo, ela reduz o surgimento da depressão. Quando a pessoa fica deprimida, ela responde melhor ao tratamento, ela sai do quadro mais rápido. A espiritualidade, através da oração, através da meditação, das visualizações terapêuticas, é um instrumento fundamental para tratar a ansiedade. E certamente tudo isso pode e deve reduzir, né, o uso de medicamentos. Alguém pode dizer assim, mas também está virando moda de usar muitos complementos, de usar determinados tipos de recursos, por exemplo, como pré-bióticos, probióticos. Se isso tem uma evidência científica, a gente precisa usar. Só para deixar um exemplo, hoje, cada vez mais, a gente vê a importância do magnésio para a área da saúde mental, para o funcionamento do sistema nervoso. E a gente tem, embora muitos elementos minerais no nosso solo, mas o nosso solo é ainda pobre e os alimentos apresentam quantidades, às vezes, insuficientes de magnésio para o nosso organismo. Então, é um tipo de complemento que a gente precisa. E vários outros que estão aí se mostrando fundamentais para a ajuda e a melhora das pessoas. E a gente tem tido a oportunidade de prescrevê-los e ver o quanto que eles facilitam e ajudam no tratamento. Hoje mesmo à tarde eu fazia uma receita para enviar para um cliente e eu mesmo me assustei, né, porque era apenas um medicamento, ele tem pouco tempo que ele está se tratando, e o que ele está usando é apenas um antidepressivo, numa dosagem razoável, usando complementos e orientado à atividade, a todos esses recursos para se melhorar, a utilizar a espiritualidade na vida dele, e ele tem apresentado uma melhora muito importante. Então, nós acreditamos realmente que tudo isso é muito importante para que a gente possa, no nosso trabalho, oferecer o melhor para todo mundo. Então, vamos ver aqui se nós temos alguma pergunta. Muita gente dizendo que estava aqui. O outro levantou aqui, a Olívia. Um abraço, Olívia. Tendo seguido um médico que foca na bioquímica desse processo, impressionante. Isso é um trabalho muito importante, né? Temos aqui um comentário que o cortisol é uma bomba, uma grande bomba no nosso organismo, né? Agradeço aí, Lau, lembrando da água, mas a água que está aqui o tempo todo, Lau. O problema não é a água, acho que o tempo está mais seco que a água aqui, né? Lembrando aí
A Cris Mascarinha lembrando a importância de diminuir a matança dos animais, por causa do respeito por eles. Um abraço para a Cris, lá de Pernambuco, né? E alguém aqui nos falou que perdeu o marido dia 21, né? De overdose com Dolantina. O Iago está colocando isso aqui, e que ele, provavelmente o marido não queria o tratamento e que ele não perdoa Deus. Iago, não sei a forma como você vê isso, né? Mas não é Deus, né? Certamente fez isso. As nossas escolhas, elas são muito duras. E às vezes é muito duro a gente ver que as pessoas que estão ao nosso lado fazem escolhas muito difíceis. Eu imagino a sua dor, o seu sofrimento. E eu gostaria de que você pensasse, né? Também na dor que ele carregava e que ele não soube suportar e ele não deu conta de suportar, né? Ele se impediu de tratar. E não há uma fórmula na vida de tratamento sem a vontade das pessoas. Eu acredito em Deus, né? Eu sou uma pessoa religiosa, eu tenho a minha crença, eu trabalho muito com isso, né? Trabalho com pacientes com autoextermínio, tentativas de autoextermínio, com familiares enlutados, que são sobreviventes desse processo. É uma dor imensa, né? Mas é preciso que a gente reflita. Também não estou te culpando por não conseguir perdoar a Deus. Não sei se eu tivesse no seu lugar, se eu não estaria da mesma forma, da mesma maneira. Mas hoje, no lugar de profissional, na experiência de tantos anos lidando com a morte, com o morrer, eu acredito que a gente possa ver de uma outra maneira. De qualquer jeito, que você possa se sentir fortalecido pelo amparo de alguma forma, né? De alguém que possa te ajudar. E se você não buscou, não repita o papel dele. Busque tratamento, busque alguém que possa te ouvir, possa te acolher, possa te permitir chorar, te dizer as coisas que você quer dizer e que você possa ser realmente ajudado. É difícil realmente superar, mas a gente consegue. Eu posso te dizer que, na minha experiência, as pessoas, com o tempo, elas fazem uma nova leitura e uma nova maneira de caminhar. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanhou nessa live. Se vocês gostaram, ela vai ficar no Instagram. Daqui uns dias ela vai para o meu YouTube. Eu tenho um canal, né, Dr. Lúcio, e de saúde mental e espiritualidade, e todas as semanas nós publicamos, né, subimos algum vídeo importante, de alguma reflexão mais curta, de alguma live que nós fizemos aqui, que nós fizemos nesses anos todos, trabalhando com divulgação de saúde, de espiritualidade, de espiritismo. Nós temos um grande material lá que as pessoas podem aproveitar, né? E assistindo e gostando, se inscrevam no canal, que é importante para que pessoas mais possam assistir, e toquem o sininho para serem notificados todas as semanas quando entra
um novo vídeo. Um beijo no coração e até a próxima terça-feira.